Olá, hoje a aula será sobre desvio padrão. É um conceito trabalhoso, mas fácil de usar. Vou apresentar 3 exemplos para trabalhar esse conceito, ok? Vamos lá então. Primeiro vamos trabalhar aqui com a ideia do que é desvio padrão, com a definição de desvio padrão. É a raiz quadrada da média aritmética do quadrado da diferença entre cada valor de um conjunto de dados e sua média. O conceito, a definição é um pouquinho complicada, mas com os exemplos com certeza fica mais fácil de entender. Vamos pegar o primeiro exemplo e o mais simples. Dado um conjunto A, formado por seus 7 elementos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, determinar o desvio padrão desses números. Então aqui está a fórmula do desvio padrão. Não se assuste com essa fórmula. Cada um desses elementos que compõem essa fórmula são bem simples de entender. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, que é um dos elementos que tem aqui, que a gente pode observar aqui, esse x maiúsculo com essa barrinha, que é a média. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é determinar a média desse conjunto de números. Como a gente já viu isso em outra aula, caso você não tenha visto, tem uma aula de média aritmética, dá uma olhadinha lá que fica fácil de você entender. Então aqui eu já vou colocar direto o valor da média. O que é a média aritmética? É somar todos esses números e dividir pelo total de números. Então a gente tem aqui, se a gente somar todos esses números dá 35, como são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, 35 divididos por 7, 5. Então a gente vai usar esse valor da média aqui para calcular o desvio padrão. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Eu tenho que pegar esse xn aqui, representa cada um desses elementos aqui. Então eu vou pegar cada um desses elementos aqui, subtrair da média, fazer a diferença entre cada valor do conjunto de dados e sua média. É isso que a gente vai fazer. É isso que está dizendo aqui, ó. A diferença entre cada elemento do conjunto e a sua média. Elevar isso ao quadrado e fazer isso com cada elemento e somando, né? Esse símbolo aqui de somatório. Vou somando esse quadrado dessas diferenças e depois vou dividir pelo total de elementos e aí finalizar com a raiz quadrada desse resultado. Então vamos lá. Então vou colocar aqui e começar. Então o primeiro elemento que eu tenho aqui não precisa estar em ordem crescente, esses elementos. Então 5 menos 5, então vou colocar isso entre parênteses. 5 menos 5 elevado ao quadrado. E aí agora eu vou fazer mais 3 menos 5, que é o próximo elemento ali no conjunto, ao quadrado, mais 6 menos 5 ao quadrado, mais 9 menos 5 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado, e por último, 7 menos 5 ao quadrado. Então tá aí todos os elementos. Só vamos finalizar aqui com a... Vamos fazer aqui até o final essa raiz quadrada aqui. Só ajustar ela aqui. Ok, vamos fazer mais uma linha que vai representar a divisão de toda essa conta aqui por 7, que é o total de elementos. Ok? Então vamos lá, vamos resolver isso daí. Mantendo a raiz aqui, vou fazer 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado, 0. 3 menos 5 dá menos 2. Mas como está elevado ao quadrado, todo número negativo ao quadrado resulta em um número positivo. Então aqui vai ficar mais 4. 6 menos 5, 1. 1 ao quadrado, 1. Então vai ficar mais 1. 9 menos 5, 4. 4 ao quadrado, 16. Depois, 4 menos 5 dá menos 1. Mas um número negativo ao quadrado resulta em positivo. Então vai ficar mais 1. 1 menos 5 dá menos 4 ao quadrado, mais 16. E 7 menos 5, 2. 2 ao quadrado, 4.
E aí consigo resolver então esses quadrados aí. Só um aqui. E aí fazer a linha da divisão, que a gente vai dividir tudo isso daqui por 7. Então vamos lá, somando agora. 0 mais 4, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 16, 21. 21 mais 1, 22. Aí se eu somar 16 com 4, já dá 20. Aí 20 mais aqueles 22, 42. E 42 divididos por 7, não esquecer da raiz quadrada. E aí se eu dividir 42 por 7, dá 6. E a raiz quadrada de 6, 2, vamos usar duas casas decimais, aproximadamente 2,45. Então esse é o resultado para o nosso desvio padrão desse conjunto de números. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui eu tenho um conjunto maior, com mais elementos e elementos repetidos. Então eu já construí uma tabela de frequência com os elementos que tem o conjunto e a frequência com que esses elementos aparecem nesse conjunto. Então, no total, eu tenho 20 elementos em conjunto. Nesse caso, além de fazer a diferença em relação à média, levar ao quadrado e dividir pelo total de elementos, eu tenho que multiplicar pela frequência. Então, aqui eu vou usar o auxílio da tabela para fazer essa conta de uma forma mais rápida. Então, vamos determinar o desvio padrão nesse caso. Observe que, diferente da outra forma, eu acrescentei aqui vezes a frequência, porque a gente precisa multiplicar pela frequência, né, a diferença, o quadrado da diferença desses elementos aqui em relação à sua média. Então, né, primeira coisa, vamos colocar aqui a média. Então, se a gente calcular a média, a gente já vimos isso daqui. Então, a média para esse conjunto aqui é de 4,8. É só somar tudo e dividir por 20. E aí vou usar então esse cálculo da média para colocar aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no anterior. Eu vou pegar cada um desses elementos e subtrair da média. Mas como eu tenho essa tabela de frequência, eu não preciso fazer isso com cada um deles. O que eu faço? Aqui já está organizado em ordem crescente. Então eu vou pegar aqui o 2, que seria o meu elemento. Está aqui o xn. E aí vou fazer menos a média aritmética elevado ao quadrado vezes a frequência. Claro que a frequência aqui é 1, é fácil, mas eu vou colocar aqui. Depois, mais, agora eu vou fazer com o segundo elemento que eu tenho na tabela aqui, que é o 3. Então vai ficar 3 menos 4,8 ao quadrado vezes a sua frequência, que no caso aqui é 4. Então, coloco aqui 4. Daí mais, novamente, 4 menos 4,8 ao quadrado vezes a sua frequência, que é 3. E aí vou fazendo isso com cada elemento que eu tenho ali na tabela. Então agora vai ficar 5 menos 4,8 ao quadrado vezes a frequência, que é 6. Aí mais 6 menos 4,8 ao quadrado vezes 3. Mais 7 menos 4,8 ao quadrado vezes 2. E aí, por último, 8 menos... Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho nosso espaço. Ok, 4,8 ao quadrado vezes 1. Ok, então só vamos colocar aqui a nossa linha da raiz. Vamos botar uma outra linha aqui para representar a divisão. Aqui até o final. E aí vamos colocar então
o N, que representa o total de elementos, que a gente pode olhar aqui na própria tabela, a gente tem aqui que é 20. Ok? Então por isso que eu falei, o desvio padrão ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. Só dá trabalho, porque tem que fazer várias continhas aí, subtração, quadrado, multiplicação, soma, divisão. Ele é trabalhoso. Então vamos lá. Fazendo essa primeira conta aqui, 2 menos 4,8 ao quadrado, observe que vai dar um número negativo mais ao quadrado e multiplicado por 1. Essa conta você pode fazer de uma vez só para colocar o resultado aqui. Nós temos aqui o resultado de 7,84. Aí mais 3 menos 4,8 elevado ao quadrado vezes 4, 12,96. Tá? Caso você esteja muito rápido, você pode pausar, fazer todas as contas e conferir com o que eu estou colocando aqui. Depois, 4 menos 4,8 ao quadrado vezes 3 vai dar 1,92. Mais 5 menos 4,8 ao quadrado vezes 6, 0,24. Mais 6 menos 4,8 ao quadrado vezes 3 dá 4,32. Mais 7 menos 4,8 ao quadrado vezes 2 dá 9,68. E aqui o 8 menos 4,8 ao quadrado vezes 1, 10,24. Tá? Mesmo esquema, vamos só finalizar aqui, colocando a linha da raiz quadrada e a linha da divisão. Vou dividir tudo isso por 7. Desculpa, 7 não. 7 foi outro exemplo, por 20. Tá? E aí aqui vai ficar, se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai obter 47,2. Vai dividir isso por 20. A gente dividir 47,2 por 20 dá 2,36. E aí, calculando a raiz quadrada de 2,36, aproximadamente, com duas casas decimais, 1,54. Esse é o nosso desvio padrão para esse exemplo aqui, certo? Então isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem, além de fazer a diferença e o quadrado, tem que multiplicar pela frequência. Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para ser feito tranquilamente, com calma, prestando atenção nas operações, nos resultados, para não errar nada, conferindo certinho, chega-se no resultado. Aqui ainda que eu coloquei uma média com vírgula, o que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer isso manualmente. Mas com o auxílio de uma calculadora, se for necessário, você pode ir conferindo tudo isso daí. Ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Esse exemplo aqui, aí é quando você tem uma distribuição de frequência por intervalos. Então pode ver aqui esse exemplo, eu tenho aqui uma tabela com intervalos, e aí como que eu calculo o desvio padrão quando eu tenho intervalos? É a mesma coisa, olha aqui, ó, é parecido com o exemplo anterior, tem aqui a frequência, porque essa tabela tem frequência, mas o N, ele está aqui N-1, diferente para só estar N e N-1. Por quê? Eu peguei esse exemplo aqui para explicar o seguinte: quando você vai fazer um estudo estatístico sobre um determinado, para traçar o perfil de um determinado grupo de pessoas, como eu, por exemplo, eu quero determinar o perfil de pessoas que frequentam academias, a partir da idade delas, da idade das pessoas que frequentam a academia. Eu não posso entrevistar todas as pessoas que fazem academia, no mundo todo, ou se for pensar só no Brasil todo. Eu tenho que pensar, eu não consigo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma amostragem, uma quantidade menor. Então eu vou somente numa academia e vou calcular. Quando eu faço uma amostragem, para calcular o desvio padrão, eu sempre daí tenho que subtrair uma unidade do total de elementos. Então nesse caso aqui, se a gente pegar o total de elementos aqui é 100, então eu vou fazer 100 menos 1, vou trabalhar com 99. Tá?
Ok, então vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui tem um detalhe diferente do exemplo anterior, que é o fato de ser intervalos, e aí eu não tenho os valores exatos do conjunto. Eu tenho vários, então eu tenho que trabalhar o quê? Com um ponto médio. Isso a gente já viu em outra aula também, sobre média aritmética, como calcular o ponto médio. Então nesse caso aqui eu só vou colocar direto aqui o valor do ponto médio. Então o ponto médio é a metade da distância entre o limite inferior e o limite superior. Então vamos lá, vamos calcular esse desvio padrão. Então novamente aqui o nosso S desvio padrão. Vou colocar aqui a raiz quadrada e começar. Então eu vou pegar lá o ponto médio do primeiro intervalo, que nesse caso aqui vai ser o 20. Então eu faço 20 menos, o que é isso aqui? A média. Para esse exemplo aqui, a nossa média aqui é 30. Então eu vou fazer 20 menos 30 ao quadrado vezes a frequência. 13. Segundo intervalo, eu tenho lá, meu ponto médio aqui vai ser 24. Então é 24 menos 30 ao quadrado vezes a frequência, que é 15. Mais o terceiro intervalo, o meu ponto médio ali é 28. Então 28 menos 30 ao quadrado vezes 22, que é a frequência. Para o meu quarto intervalo vai ser 32 menos 30 ao quadrado vezes a frequência, que é 22. Mais o quinto intervalo vai ser o ponto médio 36 menos a média, que é 30, ao quadrado vezes 15. E o último intervalo, eu tenho o ponto médio 40 menos 30, que é a média, ao quadrado vezes 13, que é a frequência. Então, novamente, vamos fechar aqui a nossa... Deixa eu só arrumar aqui. Nossa raiz quadrada. Vamos fazer aqui a nossa linha de divisão, que eu vou dividir tudo isso aqui, né, por n menos 1, então n é 100, 100 menos 1, então vou colocar aqui na verdade assim, 100 menos 1, sabe que é 99, mas eu vou colocar ali para ficar bem explicadinho para você. Aí colocando aqui a raiz, eu vou calcular, né? Se a gente calcular aqui 20 menos 30 dá menos 10 ao quadrado dá 100 positivo vezes 13.300. Aí mais 24 menos 30 dá menos 6 ao quadrado 36 vezes 15, 540. Pois 28 menos 30 ao quadrado vezes 22, 88. 32 menos 30 ao quadrado vezes 22 também dá 88. 36 menos 30 ao quadrado vezes 15, 540. E por último, 40 menos 30 dá 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 13, 1.300. Ok? Vamos só colocar nossa linha aqui. Divisão, deixa eu arrumar ela aqui certinho, e aí colocar a linha da divisão, tá? E colocar aqui o nosso divisor, 100 menos 1, 99. Okay? Se a gente somar tudo isso aqui, 1.300 mais 540 mais 88 mais 88 mais 540 mais 1.300, a gente chega ao valor de 3.856, que divididos por 99 dá 38, arredondando aqui, 38,95. Calculando a raiz quadrada desse número, a gente vai ter um valor aproximado de 6,9
24. Esse é o nosso desvio padrão para essa tabela com intervalos, ok? Considerando aqui que nossa média, que já foi calculada anteriormente, é igual a 30. Ok? Então é isso daí. Isso é o desvio padrão. Esses 3 exemplos. Espero que realmente vocês tenham entendido e possam resolver exercícios que sejam de desvio padrão. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.